Seja bem-vindo ao nosso canal. O nosso canal tem o propósito de apresentar periodicamente assuntos de tecnologias voltados para a engenharia mecânica, para a engenharia elétrica, principalmente mecânica e elétrica. Então, se você gosta de tecnologia voltada para a engenharia, o seu lugar é esse, tá? A gente conta com você. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir a você que está chegando aqui, que nos ajude, tá? Como que você nos ajuda? Se inscrevendo no canal. É muito importante a sua inscrição e o seu gostei. E se você não gostar, também você diz que não gostou, que isso ajuda a gente a corrigir algumas lacunas, alguns erros, tá? E se você puder, também se inscreva no nosso... Se inscreva ou veja nossos outros vídeos, tá? Que é muito importante para uma sequência. Nós hoje vamos tratar do que são os sistemas veiculares ABS e EBD. Você conhece? Se você conhece, fica também, porque é importante você escutar o que a gente vai falar. E se você não conhece, também deve ficar para escutar o que a gente vai falar, tá? Vamos definir esses dois sistemas. Primeiramente, o sistema ABS, que é o sistema de freio anti-bloqueio, tá? É um sistema de segurança do veículo. Nós temos nos nossos veículos mais modernos, né? Segurança automotiva, e ele é projetado para evitar o bloqueio das rodas durante a frenagem. Essa frase, evitar o bloqueio das rodas, começa a dar uma pincelada no que é o ABS e o que é o EBD, tá? Evitar o bloqueio das rodas. Pois bem, essa tecnologia ajuda a manter a aderência dos pneus ao solo, permitindo principalmente que o motorista mantenha um controle direcional do veículo em situações de emergência, de freadas bruscas e tudo mais. O sistema EBD, por outro lado, que é a distribuição eletrônica da força de frenagem, ele é um sistema eletrônico utilizado para otimizar, tá? Ele é usado para otimizar a distribuição de energia. Então, essa frase, otimizar distribuição distribuição da força de frenagem, de energia, não, da força de frenagem, já nos diz outra versão, ou seja, uma diferença entre um e outro, tá? Enquanto um evita o bloqueio a trava do pneu, o outro otimiza a distribuição de força na frenagem, tanto na roda dianteira como nas traseiras, tá? E como a gente falou, eles trabalham em conjunto. O EBS e o ABS e o EBD trabalham em conjunto num bloco que faz essa segurança do veículo, tá bem? Pois bem, trazendo aqui essa figura básica, é uma figura básica, você pode ver que ela é bem básica mesmo. O ABS utiliza sensores, nós temos sensores aqui em todas as 4 rodas, tá? Utiliza também um módulo eletrônico de controle, tá? Esse SCBM, um módulo de controle, e atuadores hidráulicos. Esses atuadores hidráulicos são isso aqui que manipulam, que eles modulam a pressão para a roda, tá? Esse IP, que é o Intelligent Pump, tá? De forma intermitente, evitando o travamento das rodas. Aqui nós temos o controle eletrônico, você tem aqui os sensores, só para apresentar rapidamente o nosso esquema aqui. Aqui você tem uns pulsador de engrenagem, que na verdade a gente chama de relutor. À medida que cada pulso desse passa pelo sensor, ele envia um sinal para o controle, tá? Para dizer que a roda tá travando ou não. Nós temos aqui o interruptor de luz, que todos nós conhecemos, quando você pisa no freio, acende. E o cilindro mestre, tá? Esse cilindro mestre, eu procurei trazer aqui uma ampliação dele para mostrar que é interessante esse cilindro mestre no funcionamento do veículo, tá? Então, quando o condutor pisa aqui no freio, você tem uma força numa área estreita, tá? Num diâmetro estreito. Quando essa pressão, quando essa força, quando ele exerce essa pressão no óleo aqui, essa força ela duplifica nesse amplificador, ela amplifica nesse amplificador. Você tem uma área muito maior. Se você tem uma área muito maior para aquela pressão, o que é que você vai ter? Uma força muito maior, porque força é pressão vezes área. À medida que essa força, né, essa força muito grande aqui, ela entra no nosso cilindro mestre aqui, esse cilindro está aqui representado, ela entra nesse nosso cilindro mestre. Imagine você vem com uma força muito grande e você reduz a área bruscamente. Essa área aqui, essa área circular aqui, que é um tambor, tá? Essa área é infinitamente maior do que essa do cilindro mestre. O que vai acontecer? Como pressão é força sobre área, a pressão vai lá para cima, uma pressão estúpida. Por quê? Porque a área reduziu muito.
Aqui está o nosso reservatório de óleo e aqui o nosso cilindro mexe, que essa pressão aqui, depois que sai desse booster, ela sai uma pressão muito alta para atuar nas rodas, tá? Era só isso que a gente queria mostrar rapidamente. Nós não podemos perder muito tempo com isso. Se puder, pode ficar para outro vídeo. Como já mencionado, o ABS ele se baseia em sensores, né, instalados nas rodas. Sensor, eles monitoram a velocidade, detecta o momento em que uma ou mais rodas estão prestes a travar. Você freia reto ou numa curva, a roda deveria estar travando, freando, mas ela continua girando. Ou o contrário, você deveria ter ela girando um pouco ainda e ela já travou. O que acontece? Quando ela trava, esse sensor, ele manda informação para a SM e ela libera a roda, tá? Para que ela não trave. É uma segurança, tá? Então, só para trazer aqui a amplificação também disso aqui, é importante. Aqui você tem a roda dentada, que é o pulsador de engrenagem, também chamado de relutor, tá? Você tem um sensor que envia a velocidade da roda. Cada vez que um pulso desse passa em frente do sensor, ele emite um sinal que vai para o controle eletrônico. E aqui é o rotor da roda do veículo, aqui é o semi-eixo, tá? Aqui está muito bem visto, muito bem amplificado em relação a isso que nós temos aqui, ok? Vamos para frente mais um pouco. Quando o sistema ABS percebe que uma roda dessa está para travar, né, está com risco de travar, ele reduz a pressão de frenagem, ou seja, nessa roda ele permite que ela continue girando, ele solta. Você está travando a roda, o sensor mandou informação de que ela vai derrapar, ele solta a roda, ele deixa ela girar. Isso em frações de segundo, lógico, né? Então ele deixa ela girar para que ela mantenha contato com a superfície da estrada. Pois bem, em seguida ele aplica novamente a pressão de frenagem e trava de novo, repetindo esse processo de forma muito rápida. Então o que ele faz? Ele solta para que porque o veículo não derrape, e quando ele solta ele trava de novo. Por isso que você escuta aquele prrr quando você freia seu carro numa emergência, né? Então esse processo de solta e trava, ele é conhecido como ciclo de modulação, tá? E ocorre de 10 a 15 vezes por segundo, controlado por esse rapaz aqui, que controla a pressão dos freios em cada roda, que é o Intelligent Pump, que é o IP, tá? Então ele solta a roda e freia mais ou menos 15 vezes por segundo. Isso é muita coisa, entendeu? Então você escuta aquele prrr lá no freio quando você pisa. Em alguns carros mais modernos não, mas em outros você sente essa pulsada no pé. Pois bem, essa ação intermitente, né, permite que o veículo mantenha estabilidade, tá? Ele mantém a estabilidade, dirigibilidade, principalmente em situações de emergência, pisos escorregadios, neves na pista, óleo na pista e tudo mais. Essa parte muito perigosa, tá? O ABS, esse sistema ABS, não apenas aumenta a segurança, né, ao reduzir o risco de derrapagem, mas também ele diminui a distância. Digamos que o carro, você pisa aqui no freio, o condutor, ele vai frear aqui. Com o ABS, ele diminui essa distância de frenagem, né, porque ele solta e freia em questões de frações de segundo. Então isso ajuda ele a diminuir a distância de frenagem, tá ok? Saindo do ABS, vamos para o EBD. Tá? Ok, o sistema de distribuição eletrônica de frenagem, ele é uma tecnologia que trabalha em conjunto com o ABS. Ele melhora a segurança e a estabilidade do veículo. Aqui eu trago um esquema bastante básico, onde mostra mais ou menos a mesma coisa. O disco de freio aqui, o pulsador de engrenagem, que é o relutor. Aqui nós temos o mesmo sensor, o sensor de roda, todos 4 aqui, tá? A unidade moduladora, que é o IP, o cilindro mestre, que está aqui com o seu booster, com o seu servomotor, e a unidade de controle RCBM aqui. Então, é a mesma coisa, porque eles trabalham em conjunto. A função principal desse EBD é distribuir eletronicamente a força de frenagem, ou seja, ele não trava a roda. O objetivo dele não é travar a roda, é controlar a distribuição de força para frear a roda, de maneira dinâmica, de acordo com a carga que cada roda suporta, tá? No momento da frenagem. Ok, então quando o condutor aciona o freio, quando ele aciona aqui, está aqui o pedal do freio, quando ele aciona o freio, a EBD analisa as informações dos sensores, né, dos 4 sensores nas rodas, e no sistema de suspensão também. O EBD controla o sistema de suspensão
para ver a manobra do carro, se ele está levantando ou se está baixando a frente. Então ele avalia isso aí, avalia o peso e a pressão sobre cada roda. É uma função do EBD, tá? Isso ocorre tanto em uma situação de frenagem reta, tá? Quanto em situação de curva, caso em que a distribuição de peso pode mudar rapidamente. Evidentemente que um carro, quando ele dobra, você tem mais peso numa roda, a roda de fora tem mais pressão sobre ela do que a roda de dentro do raio, tá? E isso daí é o que faz a EBD olhar para isso e distribuir a força que vai atuar. Essas adaptações, seja em curvas ou em frenagem, que evita que as rodas percam aderência e que o carro derrape, especialmente em condição de pista molhada, né? Escorregadia. O sistema EBD ele é particularmente eficaz para melhorar a estabilidade do veículo junto com o ABS, né? Durante as curvas e as frenagens. E ao transportar carga irregular, carros grandes que transportam carga irregular, que distribui o peso errado no carro, né? Ela evita que uma das rodas receba força excessiva. O EBD ele serve, mesmo o carro estando com carga desequilibrada, um carro grande, o EBD, o que a técnica mostra isso aqui, ele evita que essa roda pegue mais peso do que outra e que derrape numa frenagem, tá? Ele controla isso também. É muito importante isso aí, tá? Pois bem, a gente fala de ABS, fala de EBD, mas tem que ter uma diferença entre um e outro para a gente ficar com alguma coisa desse vídeo, para a gente entender mais ou menos. Por exemplo, a diferença entre esses sistemas, né? Ela pode ser resumida da seguinte forma. Vamos lá. O ABS, ele evita que a roda derrape, ou seja, ele evita que ele trave, porque se ela travar, o veículo derrapa. Então, ele evita que a roda trave durante a frenagem. Isso ajuda o motorista a manter o controle do veículo, logicamente, né? Especialmente em frenagem brusca. E garante que as rodas continuem girando e proporcionando aderência. Porque se ela travar de vez, ela derrapa. Ele escorrega, tá? Vamos para o EBD. Aqui é o caso do ABS. Ele evita que as rodas travem. Eu separei para a gente ter uma ideia da diferença. O EBD ele otimiza como a força de frenagem é distribuída, ou seja, enquanto o ABS ele é responsável por travar e soltar as rodas na hora certa, esse é responsável por dizer para que vai estar força, para que vai estar força. Ele controla a força de frenagem distribuída entre as rodas, seja dianteira ou traseira. Então ele funciona em conjunto com o ABS e ajusta essa frenagem para que o carro saia de forma equilibrada e segura nas frenagens, tá? Para terminar mesmo o nosso vídeo, em resumo, o que ocorre? O ABS, ele impede o bloqueio das rodas, enquanto o EBD se concentra em distribuir a força de frenagem de maneira eficaz em todas as rodas. Então, o ABS, ele impede o bloqueio das rodas, que elas travem e ele derrape, e o EBD se concentra em distribuir a força entre as quatro rodas para equilibrar. Ok? Nós estamos chegando ao final desse vídeo, pessoal, e gostaria de pedir a você que, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, tá? Um grande abraço para vocês, eu espero vocês aqui no próximo vídeo, tá ok? E tchau!